Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Polícia Militar da Paraíba. Com você que eu quero falar. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você para te dar uma dica quente de Direito Constitucional. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse outro concurso, sobre uma matéria que você não entendeu, sobre um ponto no edital que você não entendeu, pode me chamar ali, ó, @magnoassis44. Eu quero te ajudar. Não quero que você vá para a sua prova com dúvida, beleza? Edital previsto aí, vou colocar aqui para lembrar, publicado 900 vagas, é a sua hora de passar. Nível médio, R$ 4.206,87 é o salário inicial. Prova 29/10/2023. 29/10/2023, aí outubro. Tá aí, dá tempo? Dá tempo, mas tem que correr. Não pode deixar para trás. A primeira coisa que você vai fazer, se você ainda não é inscrito, é se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso te ajuda bastante. Tudo que surgir desse ou de outro edital, a gente vai te avisar. Você vai ser avisado em primeira mão. A gente não vai encher sua caixa aí de mensagem com matérias desnecessárias. Tudo está relacionado a concurso público. E outra coisa, ative as notificações e também comenta, deixe seu joinha aqui no vídeo que ajuda bastante. Professor, dá tempo de estudar até outubro, dia 29, final de outubro. Dá tempo de estudar? Dá. Inclusive é dois dias antes do meu aniversário. Eu sou de 31 de outubro, Halloween. Então é o seguinte, dá tempo? Dá tempo. Só que você precisa focar. E não é só focar e estudar todos os dias, é estudar de forma cadenciada, de forma acertada. Como é que você faz isso? Você vai clicar aqui embaixo, vai conhecer a plataforma da Vale, e eu tenho certeza que lá você vai conseguir estudar de forma cadenciada, vai conseguir bater todo o edital, porque lá tem o edital verticalizado e tem todas as aulas e o material. Você estuda aquela aula, estuda o material, faz as questões, percebeu que você está fera naquilo ali, passa para a próxima, dá um risquinho. Então está o edital verticalizado. Todas as matérias do edital está verticalizado, ou seja, está tudo separadinho. Você vai anotando tudo aquilo que você estudou. No final, se você conseguir estudar tudo, você volta lá naquelas matérias que você tem mais dificuldade e dá mais um estudado, de forma que você sabe que você está estudando. Às vezes você fica aqui no YouTube pulando de galho em galho e assistindo uma aula ou outra, e às vezes, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu não estudei. Você vê às vezes um vídeo desatualizado, infelizmente não é todos os canais do YouTube têm essa preocupação com a atualização da matéria igual a Vale. Então, para você estudar de forma correta, sem perder tempo, o edital já está batendo na porta aí, né? A prova já está batendo na porta, o edital já está aí, dia 29/10/2023. É a chance de você mudar a sua vida, quanto você que quer entrar aí no concurso público, principalmente nessa área de segurança pública, essa é a sua chance. Então clique aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale, tenho certeza que você não vai se arrepender. E, como tudo na internet você compra, você tem direito aí de 7 dias gratuitos. 7 dias para você devolver, se você não gostar. Então não se preocupe não. Comprou o curso não gostou, você pode devolver um direito constitucional, um direito consumidor seu. Então não se preocupe, mas eu tenho tanta certeza que você vai gostar do jeito que a Vale trata aí o aluno, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Dito isso, trouxe para você aqui, ó, um print do edital para a gente entender como a banca veio trazendo direito constitucional para a gente. Eu esperava que a matéria constitucional tivesse os artigos, a gente já está esperando esse edital há bastante tempo, tem uns artigos que não vieram, mas a maioria dos artigos que a gente apostou está aqui. Então vamos lá. O que tem aí? Ó? Esse é um print, desculpa a qualidade, mas é um print do jeito que estava lá no edital. Eu trouxe para a gente discutir aqui, ó. Dos direitos e garantias fundamentais em espécie. Aí temos o direito à vida, a VUNESP, diferente de algumas bancas, ela não coloca aí o artigo 5º todo, ela coloca algumas nuances do artigo 5º que a gente vai discutir aqui nessa dica de 30 minutos que nós temos para passar para você. Direito à vida, à liberdade, princípio da igualdade, princípio da legalidade e da anterioridade penal, liberdade de manifestação de pensamento, inviolabilidade da intimidade da privada, honra e imagem, inviolabilidade do lar, ou seja, a casa asilo inviolável, nela, a gente vai estudar um por um aqui, nela não podendo penetrar sem anuência, né, do morador, salvo, aí tem as 4 situações que a gente vai estudar aqui. Sigilo de correspondência e de telecomunicações, é o 12, o inciso 12 do artigo 5º, liberdade de locomoção, o artigo 5º, inciso 15, e direito de reunião, esse cai bastante, o artigo 5º e todos esses incisos aí, direito de propriedade, vedação ao racismo, garantias às integridades físicas e morais do preso, vedação a provas
ilícitas, princípio da presunção da inocência, privilegia contra a autoincriminação. E aqui é um assunto também que eu vou trazer uma dica aqui dos militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios. Se você ainda não assistiu essa dica, provavelmente já está nesse canal aqui, que eu gravei ela primeiro do que essa outra, da segurança pública, que é o artigo 144. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje do artigo 5º, o que a banca trouxe aqui para a gente. E como a banca trouxe o nome dos princípios, eu tenho certeza que ela vai falar sobre o princípio da igualdade. Fale sobre esse assunto, porque a VUNESP gosta de falar isso, gosta de falar os nomes dos princípios, diferente de muitas outras bancas que não colocam. Então vamos lá. Artigo 5º da Constituição. Para você entender, para você que está caindo de paraquedas aqui, temos na Constituição Federal vários países do mundo, obviamente a gente tem algumas ditaduras que não concordam com o que eu vou dizer aqui, mas aí todos os países desenvolvidos concordam que temos três níveis, algumas pessoas já falam em 4 níveis de direitos, mas algumas concordam que tem 4, mas vamos no que todo mundo concorda, que é os 3 níveis de direito. Nós temos os direitos de primeira geração, temos os direitos de segunda geração, e temos os direitos de terceira geração. De modo que, resumindo isso aqui da forma mais simples para você entender, os direitos de primeira geração são os direitos básicos. Os direitos básicos, está lá nos direitos humanos. Sem esses, a pessoa não consegue nem exercer os direitos de segunda geração. Como eu vou ter direito a um lazer se eu não tenho direito de ir e vir? Como eu vou ter direito a lazer num país que está em guerra? Então, como eu vou ter direito a um transporte público se meu país ali não fornece nem uma água, se eu não tenho acesso à minha vida, se amanhã eu não sei se eu vou estar vivo por causa da violência, se eu não tenho um direito básico, os direitos de primeira geração, eu não consigo exercer os de segunda e os de terceira geração. Onde que eu quero focar aqui? A gente vai focar nos direitos de primeira geração, que é o que está no seu edital, só para entender o nível que estamos de artigo 5º. O artigo 5º da Constituição são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos de primeira geração. São os direitos básicos. Então, são tão importantes que toda prova que cai de direito constitucional da área de segurança pública tem artigo 5º na sua composição. Então, não deixe de estudar o artigo 5º. Eu vou falar alguns incisos aqui para você, só que você tem que saber todos, no mínimo esses que estão aí no seu edital. Então, não deixe de estudar o artigo 5º. Artigo 5º da sua Constituição é o beabá para você passar nessa prova. Então, não deixe de estudar o artigo 5º. E aqui eu vou colocar aqui para você, e a gente vai elencando o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 1. Artigo 5º, inciso 1. Trata do princípio princípio da igualdade. É 1.4 aí, ó. 1.4. Princípio da igualdade. Princípio da igualdade. Deixa eu só voltar aqui para você. Vou colocar. Bom que você esteja com a sua Constituição na mão. Se você não estiver, vou colocar para você aqui, ó. Princípio da igualdade, artigo 5º. Artigo 5º. Deixa eu só pegar aqui. Inciso 1. Então, o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí o inciso 1, que é o princípio da igualdade, diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ou seja, não há distinção entre homens e mulheres no Brasil. Mas alguém vai falar, e a Lei Maria da Penha? Esse direito à igualdade quer dizer que você vai tratar os desiguais com desigualdade. O professor não entende nada. Deixa eu te explicar aqui. Deixa eu só voltar na câmera aqui. Deixa eu explicar isso aqui para você. Direito à igualdade não quer dizer que todas as leis vão ser iguais, não. O Estado aí que eu digo com letra maiúscula, não o Estado do seu aí, da Paraíba, o Estado, o poder maior aqui, o ente maior. Ele sempre vai proteger os mais vulneráveis, ou os mais suscetíveis. Exemplo, criança
é mais suscetível, né? A sofrer algum tipo de violência, algum tipo de exploração, né? Idoso, mesma forma. E depende dos casos, as mulheres. Isso não quer dizer que está tratando as pessoas com desigualdade. Está tentando colocar as pessoas num pé mais de igualdade. Pensa comigo. O homem pode apanhar da mulher em casa? Pode, mas qual a chance maior, pela própria histórico que a gente tem no país, que mulheres apanhem mais dos maridos? Por isso que existe uma lei, que é a Lei Maria da Penha, tentando proteger a mulher desse tipo de violência doméstica. Por isso que existe o Estatuto do Idoso e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não quer dizer que o princípio da igualdade, previsto no artigo 5º, inciso 1, foi violado. Muita gente entrou com pedido de inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha por proteger a mulher, baseado no artigo 5º, inciso 1, falando que se todos são iguais perante a lei, por que o Estado trata a mulher com essa... Muitas vão dizer que alguns homens que entraram com a ação de inconstitucionalidade vão dizer que é um privilégio, que quando o homem apanha da mulher, mas já foi declarada a constitucionalidade, porque o Estado baseou-se nesse princípio. O princípio da igualdade não quer dizer que todas as leis vão ser iguais para todos. Quer dizer que aquelas pessoas mais suscetíveis a algumas situações vão ter uma proteção maior do Estado, o que é muito justo. Então vamos lá. O que é o outro aí, ó? Princípio da anterioridade da lei penal. O que quer dizer isso aqui? Não pode haver uma lei dizendo que aquela coisa X é um crime sem antes a pessoa ter cometido. Eu vou te passar no slide aqui para você não confundir isso aqui mais. Quer ver? Deixa eu só achar aqui onde está a nossa Constituição aqui. Eu estou com dificuldade para rolar ela aqui, ó. Mas vamos lá. Ó. Artigo 5º. Deixa eu... 39, quase no 40 aqui, né? Ó. Vou achar pra você aqui, que tá lá embaixo, ó. Agora acho que vai dar pra aparecer nessa tela aí. Isso, ó. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer? Que é o princípio da anterioridade da lei penal. O que é o princípio da anterioridade da lei penal? Quer dizer o seguinte, que se o indivíduo, 39, 10, 30, mais 9, 39, agora isso romano, né? O artigo 5º, inciso 39. Para você que não estuda direito, toda vez que eu falar de artigo, parágrafo, eu vou sempre falar até o 9, eu vou chamar de nono, depois de 10 em diante. Toda vez que eu for falar de inciso, eu vou usar o algarismo romano. 1, 2 e assim por diante. E toda vez que eu for falar de alínea, ou qualquer outra lei, isso aqui não é eu não, tá falando eu falar aqui porque eu estou dando essa aula aqui. Toda vez que o direito trouxer a linha, vai trazer A, B e C. Por isso que aqui é algarismo romano, porque está trazendo inciso. O artigo é o 5º, o inciso é o 39. Ele diz o seguinte, não há lei, não há crime sem lei anterior que a defina. Então, crime só existe se tiver uma lei dizendo que é crime. Parece óbvio falar isso, mas isso aí já gerou muitas discussões doutrinárias. E não apenas sem prévia combinação legal. Então, quer dizer o seguinte, o indivíduo X foi pego com uma substância. O nome da substância, por exemplo, era, sei lá, vamos colocar aqui Ox. O nome da substância era Ox. Nem sei se escreve desse jeito. Ox. Vamos colocar outro nome aqui, então, porque esse aqui eu nem sei se escreve. Se chama beta mais. Exemplo, ele foi pego com essa substância. No dia 10/7/2023. Foi pego, a polícia pegou ele, foi lá, levou para a perícia fez os testes e descobriu que essa beta 10, ela dava um barato, mas ela não estava lá no portal da Anvisa, que era caracterizado droga. Então, esse indivíduo X, ele foi pego com essa substância no dia 10. Só que essa substância ainda não estava no rol de substâncias proibidas. Então, eles estudaram e descobriram que tinha que colocar essa substância lá. Então, no dia 11/7, conseguiu-se aprovar a portaria da Anvisa
falando que essa substância beta+, que estava sendo presa no Brasil inteiro, exemplo, tá? Era um tipo de droga muito forte, que ela deveria entrar na portaria da Anvisa. Se algum indivíduo for preso a partir do dia 11, ele vai ser preso por tráfico de beta-trita, beta+. Só que o indivíduo X, ele foi preso no dia 7, no dia 10 do 7. No dia 10, essa substância ainda não era considerada ali no portal da Anvisa, na portaria da Anvisa, não era considerada droga. Então, esse crime de tráfico, ele não vai responder. Por quê? Porque a lei tem que estar dizendo que é crime antes do fato gerador ou do fato que cometeu o crime. Não posso, por exemplo, apenar uma pessoa por um crime que ela ainda não é crime naquele momento e ela cometeu. Exemplo, Lei Maria da Penha, que eu estava falando aqui, foi criada por causa de uma mulher que apanhou bastante do marido, sofreu tortura e tudo mais, e essa mulher ficou, inclusive, em cadeira de roda. Essa pessoa, a luta dela ensejou na criação da Lei Maria da Penha. Mas o agressor dela, que é o ex-marido dela, não responde na Lei Maria da Penha. Por quê? Aquele agressor, quando ele cometeu os atos contra essa pessoa, não existia ainda a Lei Maria da Penha. Então ele responde ali na lesão corporal, talvez uma tentativa de homicídio, eu não conheço o caso a fundo, mas ele não vai responder na Lei Maria da Penha, ou seja, para Maria da Penha a lei não funcionou naquele caso. Exemplo, crime de homicídio aí considerado crime hediondo, foi por causa da filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez, que foi assassinado pelo Guilherme de Pádua, que ensejou aquela luta da Glória Pérez para transformar alguns tipos de homicídio em crimes hediondos. No caso do Guilherme de Pádua, ele não respondeu, porque quando ele cometeu o crime não era, é dali para frente. Da mesma forma, a Lei Carolina Dickmann, aquela pessoa que vazou as fotos dela, também não respondeu na Lei Carolina Dickmann, porque na época que ele cometeu o crime contra ela, de vazamento aí de fotos íntimas, ele não era considerado, naquela época, aquele tipo de lei. Então, para que seja considerado crime naquela época, a lei já tem que estar definindo anteriormente. Isso evita que se crie lei para punir uma pessoa específica. Por isso que fala princípio da anterioridade da lei penal. Entendido isso aqui? Vamos de novo no seu edital aqui, ó. O seu edital diz o seguinte, ó. Liberdade de manifestação de pensamento. Essa aqui cai bastante. Se aqui está desse jeito, você vai ficar mais atento. Por quê? Porque a maioria das vezes que tem isso no edital, cai pelo menos como correta. Então vamos lá. Vou voltar aqui para você. A gente vai voltar aqui para você ficar atento. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então você é livre para dizer tudo o que você pensa. Posso falar? Pode. O que você não pode é fazer isso de forma anônima. Por que não pode fazer de forma anônima? Porque se você for incorrer em um crime de difamação, num crime de calúnia, num crime de injúria, você vai responder. Se você, mesmo que não incorrer num crime, ofender a honra de alguém, e essa pessoa quiser entrar com processo contra você, seja na área civil ou na área criminal, ela vai poder mover uma ação. Então, o artigo 5º, o inciso 4, diz o seguinte: você pode dizer o que pensa, proibido o anonimato. Então, não é proibido você dizer, é proibido você se esconder. Anonimato. Então, você é livre para dizer o que você pensa e vai responder anonimato. E vai responder de acordo com aquilo que você disse. Então, existe um problema em dizer o que você pensa? Aí você vai decidir. No Brasil, é um país livre para você dizer o que você pensa. Ah, mas eu posso dizer o que eu penso de uma conta fake? Não. O problema não é o dizer o que você pensa, é fazer isso numa conta fake. Então, se você quer dizer o que você pensa, vai lá na internet, vai lá, usa o seu perfil e diz o que você quer. Obviamente, depende do que você disser, você vai responder. Porque o que é proibido não é dizer. O proibido é dizer de forma anônima. Por isso que fala aí na sua prova, já está aqui, ó. Vou colocar mais uma vez para você, ó. Liberdade da manifestação de pensamento. Aí você coloca o asterisco aí que essa liberdade vai até o momento que você faz isso de forma anônima. Então, manifestação de pensamento é livre. Pode fazer de forma anônima? Não. Inviolabilidade da intimidade. Esse cai bastante. Cai bastante. Eu vou colocar para você aqui, ó. Vou colocar para você no PDF aqui. Beleza, tá aqui. Deixa eu só trocar aqui o... Ó, tá aqui, ó. 10,
11 e 12 tem que saber na hora da prova. 10, 11 e 12 não pode esquecer na hora da prova. Acho que o 10 nem está aparecendo aqui. Deixa eu voltar aqui, ó, e colocar. Eu marquei ele aqui, mas não está aparecendo. Beleza, agora sim. O 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurada o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. A maioria das vezes que cai essa questão como incorreta, a banca muda esse oi e coloca uma outra palavra, ou coloca que a indenização, esse direito de indenização seria indenização somente material ou somente moral. São as duas, material ou moral, decorrente da sua violação. Viu uma banca que mudou esse i aí e colocou como correto, mas atente-se para isso. São os dois danos, tanto dano material quanto dano moral. Professor, tem diferença de dano material e moral? Existe uma discussão doutrinária, mas tem sim. Exemplo, dano moral, a pessoa foi ferida na sua honra, é um dano subjetivo, né? Aquilo que alguém xingou e você não gostou, é moral. Ou falou que você estava cometendo um tipo de conduta que não era crime, mas que ofendia a sua honra. E o dano material, por esse motivo você perdeu seu emprego. E ali você não conseguiu mais suprir as suas necessidades básicas, tendo um prejuízo material. Ou você era um digital influencer, ou você trabalhava com imagem, era um ator, e por isso você teve a sua carreira comprometida materialmente. Por isso que existe a indenização por dano material ou moral. Entendido isso aqui? E agora, no filé, né, onde a banca mais vai tirar questões aqui. Essa questão, tudo que está relacionado com polícia militar, está relacionado com esse artigo 5º, inciso 11 e 12. Então, se eu falasse para você decorar um inciso só, eu diria para você decorar o inciso 11. O inciso 11 diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Precisa decorar isso, professor? Não, aqui comigo você não vai decorar, você vai entender. Então vamos lá, artigo 5º, inciso 10, inciso 11. Tem que saber. Qual que é a regra? Inviolabilidade do domicílio. Regra: casa é inviolável. E casa, entenda-se por casa, qualquer compartimento habitável, tá? Inviolável, qualquer compartimento habitável. O cara tá numa barraca de cigano, é uma casa, é um asilo inviolável. Não entenda casa aí somente como aquele clássico, né? Que a gente desenha da casinha onde a pessoa dorme com a sua família. Casa aí é no âmbito mais abrangente. Se a pessoa mora debaixo da ponte, cercou lá, colocou lá uma lona e ela está dormindo ali, é a casa dela. Essa é a regra. Só que nós temos 4 exceções a essa regra. 4 excetos. 4 excetos. 4 exceções. Qual o primeiro? Vou colocar aqui de 4 situações em que a pessoa vai adentrar no domicílio sem o consentimento do morador. Dessas 4 situações, 3 situações, qualquer hora. Qualquer hora. E uma dessas situações, uma delas, é somente durante o dia. Recapitulando, a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo, ou seja, exceto nessas 4 situações. A primeira situação, flagrante delito. Não é fragante não, tá? É flagrante. Vem de flagrar, vem de queimar, né? Flagrante delito. Precisa olhar a hora? Não, mãe. A pessoa está lá cometendo homicídio. Você vai esperar ficar durante o dia? Não. Segundo, desastre. A pessoa caiu um barranco em cima da pessoa lá, a pessoa está soterrada. Você vai esperar o consentimento dela? Claro que não. Você vai esperar ficar durante o dia? Claro que não. Outro, prestar socorro. Pode ser concomitantemente, tá? Ao mesmo tempo que é desastre, é prestar socorro. Às vezes a pessoa está infartando, não é desastre, mas é prestar socorro. Às vezes a pessoa está
está sendo esfaqueada, ao mesmo tempo que é flagrante, é prestar socorro. Então, nessas 3 situações aqui, ó, a pessoa vai ter o asilo dela inviolável, violado. Porque são situações em que a própria Constituição diz o seguinte, ó, ninguém entra na sua casa sem você querer, a não ser que esteja acontecendo um crime, um flagrante delito, aconteceu um desastre, prestar socorro. E aqui, ó, temos a última situação que confunde muita gente. Essa é somente durante o dia, por determinação judicial. Cuidado com isso aqui. Primeiro, cuidado que esse é somente durante o dia. Segundo, cuidado que a banca costuma mudar esse judicial para policial. Quem determina que vai haver busca naquela casa, que pode entrar naquela casa, porque pode estar ocorrendo um crime, é uma decisão judicial. Determinação judicial, o que a gente chama de mandado, beleza? Esse é somente durante o dia. Por mandado judicial, por determinação judicial, somente durante o dia. Nessas outras 3 situações, a casa, que é asilo inviolável, que é a regra do artigo 5º, inciso 11, essa é a regra, essas 3 exceções somente durante todo o horário e essa primeira, que é a única exceção, que é somente durante o dia, que é a determinação judicial. Não erra isso aqui, porque na hora da prova isso faz toda a diferença, isso tem grande chance de cair na sua prova. Para a gente aqui finalizar o nosso assunto, eu vou até colocar para você aqui mais uma vez, o seu edital, diz o seguinte, ó, sigilo de correspondência e de comunicação. Sigilo de correspondência e de comunicação. Grande chance de cair na sua prova também. Está aí no próximo, no artigo 5º, inciso 12. Artigo 5º, inciso 12, está aqui para você na tela. O que está dizendo o artigo 5º, inciso 12? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos destrinchar isso aí para você entender. A primeira coisa, regra. Então vem comigo aqui, ó. Primeira coisa, qual que é a regra do artigo 5º, inciso 12? Vou até aproveitar aqui e colocar só mais um pauzinho aqui, ó. Qual que é a regra? A regra é o seguinte. Sigilo das comunicações. Você quer uma coisa mais pessoal do que as suas comunicações? A carta, a sua mensagem que você escreve no seu aplicativo. Essa é a regra. Qual que é a regra? Sigilo das comunicações. Essa é a regra. Qual que é esse sigilo? Ninguém vai poder ficar ouvindo suas conversas no WhatsApp, não. Ninguém vai ficar interceptando você, não. Essa é a regra. Só que nós temos algumas exceções. Sigilo das comunicações e correspondência. Comunicações entende aí comunicação por carta também. A Constituição diz correspondência também. Apesar de estar em desuso, quem está preso usa bastante. Então vamos lá. Sigilo das comunicações. Qual que é a regra? Que seja sigiloso. Só que eu tenho algumas exceções. Algumas exceções onde eu posso interceptar uma pessoa. Desde que esteja ocorrendo um crime, tanto em fase de processo quanto de investigação. Então, a investigação criminal ou no processo criminal. Não existe a previsão de interceptação de comunicações, seja ela de correspondência, por questões administrativas, somente quando houver crime envolvido. Então, é o último aí recurso que o Estado tem. Por isso que fala no último caso. O que é esse último caso aqui? Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Ó. O que é o último caso? Esse último caso que está dizendo aí é que o Estado tem que tentar de todas as formas para conseguir essa prova. Em último caso, não conseguiu, por ordem judicial, ele vai poder interceptar essa carta, essa comunicação de WhatsApp, comunicação telefônica, comunicação de dados. No último caso, o Estado tem que tentar de tudo. Não conseguiu, na investigação criminal ou na instrução processual penal, ele vai poder interceptar. Mas também, mais uma vez, ó, cláusula de reserva jurisdicional. Somente por ordem judicial. Muito cuidado que a banca gosta de mudar isso por ordem policial. Entendido isso aqui? Mais uma vez, vou deixar para você aqui o edital na sua tela.
Não deixe de estudar todo o edital. Na minha matéria, que ele não está grande, né, dá para você estudar aí tranquilamente até a data da prova, que é dia 29/10/2023. E o que você vai fazer? Você vai deixar o seu like nesse vídeo, vai se inscrever no canal, vai ativar as notificações e comentar aqui embaixo de onde você vai deslocar para você fazer essa prova, quais as suas expectativas, quais são as suas dificuldades. Escreve qualquer coisa aqui, fala mal do professor, fala bem e conheça aqui a plataforma da Vale. Tenho certeza que você não vai se arrepender estudando aqui com a gente. Aqui é a Vale Brasil Concurso, aqui a gente não brinca com o seu sonho. Tenho certeza que depois que você assistir às aulas e dos professores, você vai cair em questão e vai cair acertando, beleza? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, nossa próxima dica de Direito Constitucional. Qualquer dúvida, @magna644. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.